Meu nome é Mariane, aluna do 9º semestre na Faculdade de Medicina de Santo Amaro. Eu vou falar sobre o perfil contemporâneo da intervenção coronária percutânea em pacientes portadores de diabetes mellitus. O diabetes mellitus é caracterizado pela presença de hiperglicemia e possui extrema importância, pois além de possuir uma alta incidência, possui uma relação direta com o surgimento da doença arterial coronariana, além de outras comorbidades, como hipertensão arterial, dislipidemia e doença renal crônica, por exemplo. A doença arterial coronariana é responsável por mais de 75% dos óbitos nos portadores de diabetes mellitus, sendo a principal causa de morbimortalidade desses pacientes. O objetivo do atual trabalho é traçar o perfil clínico epidemiológico angiográfico e os principais detalhes associados à intervenção coronária percutânea dos pacientes portadores de diabetes mellitus. Foram incluídos 3.868 pacientes portadores de diabetes mellitus que foram submetidos à intervenção coronária percutânea entre 2015 e 2020 no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Esse número correspondeu a 34,6% dos 11.167 casos tratados. Os resultados clínicos foram restritos à fase hospitalar. O estudo mostrou que a maioria era do sexo masculino, com idade média de 64 anos. Do total dos pacientes, 92% eram hipertensos, 77% dislipidêmicos, 21% doentes renais crônicos, 23% ex-tabagistas. A intervenção coronária percutânea prévia foi realizada em 16,7% dos pacientes, enquanto 35% apresentaram infarto prévio. A cinecoronariografia identificou que 61,8% eram multiarteriais, dos quais 1,32% exibiam lesões não protegidas do tronco da coronária esquerda. 49% dos pacientes apresentavam disfunção ventricular significativa. Stents farmacológicos foram utilizados em 97,2% dos casos. O sucesso angiográfico e clínico obtiveram sucesso em 74% e 87% dos casos, respectivamente. A mortalidade e o infarto ocorreram abaixo de 6% dos casos. Os resultados obtidos no presente estudo foram semelhantes aos da literatura já existente e pôde mostrar que é cada vez mais prevalente o número de pacientes portadores de diabetes mellitus submetidos à intervenção coronária percutânea. Historicamente, essa população apresenta pior prognóstico quando comparado aos não diabéticos. Na presente série de pacientes, a intervenção coronária percutânea mostrou-se eficaz em controlar os sintomas, já que houve um sucesso clínico em 87% dos casos. Podemos concluir que nessa população observaram-se que os pacientes diabéticos constituíram a minoria dos pacientes tratados. O achado predominante foi a doença multiarterial grave. Os stents farmacológicos foram implantados quase em todos os casos e os sucessos angiográfico e clínico apresentaram-se elevados. A síncope vasovagal é a causa mais frequente de perda transitória de consciência, principalmente em pacientes não portadores de doenças cardíacas prévias. Assim, o tratamento de escolha para essa situação é a implantação de um marca-passo cardíaco, mas analisa-se o benefício dele comparando-se à cardioneuroablação, visto que este não precisa de um implante de marca-passo. Este método mais recente tem como base a denervação vagal com o uso da ablação por catéter de radiofrequência nas paredes atriais, e é benéfico quando atua no corpo neuronal parasimpático pós-ganglionar, porque é o único dentre as 3 divisões do sistema nervoso autonômico cardíaco que tem a maior parte do neurônio localizado no coração, o que favorece uma denervação vagal mais seletiva. Os corpos celulares e os outros 2 gânglios, simpáticos e sensoriais, localizam-se respectivamente nos gânglios da cadeia paravertebral e no sistema nervoso central. O objetivo da cardioneuroablação é, então, reduzir o máximo o tônus vagal através da denervação, para que se aumente a resistência do reflexo cardioinibitório vasovagal a gatilhos. Com a efetividade da ablação, o reflexo vasovagal é interrompido e ocorre a abolição dos sintomas clínicos. E como apresenta a redução da incidência de complicações menores, ausência de complicações a longo prazo e excelente taxa de sucesso clínico, faz dessa terapia, então, promissora para o tratamento de pacientes sintomáticos com bradiarritmia reflexa e refratários a medidas clínicas. Este procedimento, segundo artigos, possui um desfecho atraente, visto que em 14 anos de treinamento demonstraram, então, a eliminação ou a redução significativa da resposta abrupta vagal, sendo os sintomas abolidos em mais de 75% destes pacientes, sem existência de complicações significativas. Nessa perspectiva,
A cardioneuroablação é um procedimento que modula o controle nervoso da frequência cardíaca e mostra-se eficaz no combate à síncope cardioinibitória maligna e à bradiarritmia vagal, sendo provavelmente mais segura quando comparada à estimulação cardíaca. Estudos randomizados são necessários para estabelecer o papel definitivo dessa terapia médica. Obrigada! A Organização Mundial de Saúde estima que todos os anos há mais de 20 milhões de pessoas acometidas por insuficiência cardíaca no mundo e a cada ano ocorre um aumento de 2 milhões de casos diagnosticados. A doença é caracterizada pela falência da bomba cardíaca, ou seja, o coração não consegue mandar sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares. O objetivo do presente trabalho é estratificar as intervenções cirúrgicas por insuficiência cardíaca no estado do Pará, de acordo com a faixa etária e o sexo, no período compreendido entre janeiro de 2015 a janeiro de 2020. Para a metodologia, foi realizada a revisão de literatura da base de dados do Sistema de Morbidade Hospitalar do DataSUS e da plataforma Cielo. Foram utilizados os descritores insuficiência cardíaca e grupos etários, sendo selecionados os pacientes dos sexos feminino e masculino na faixa etária a partir de 1 ano de idade. No estado do Pará, entre 2015 a 2020, foram notificadas 23.685 internações por insuficiência cardíaca. Dentre essas, a faixa etária mais prevalente foi a de indivíduos com 70 a 79 anos, somando 24,7% das internações. E, em último lugar, a faixa etária de 10 a 19 anos, totalizando 1,8% das internações. Em relação ao sexo, o grupo masculino foi responsável por cerca de 57,4% das internações, enquanto o feminino em torno de 42,6%. Dessa forma, analisar o perfil de internações por insuficiência cardíaca é relevante, já que o agravo se configura como condição sensível à atenção básica e pode ser manejado desde os fatores de risco, objetivando a redução de suas repercussões para o sistema público de saúde e para os pacientes, garantindo uma melhor qualidade de vida. É possível, então, desenvolver um maior direcionamento de ações em saúde a determinados grupos etários quanto à prevenção e ao tratamento da insuficiência cardíaca. Olá, meu nome é Max Matias, sou estudante de medicina do 8º período do Centro Universitário de João Pessoa, UniP. Eu vou apresentar hoje o trabalho intitulado de Análise das internações para a realização de angioplastia com stent em aorta e coronária no estado da Paraíba, nos últimos 10 anos. Para introduzir, temos que ter em mente que as doenças cardiovasculares lideram os índices de morbidade e mortalidade em todo o mundo, sendo a doença arterial coronariana, DAC, a causa de um grande número de mortes e de gastos em assistência médica. A angioplastia com stent é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo que visa normalizar a perfusão de determinada região ou órgão, quando há redução do lumen arterial devido à presença de placas ateromatosas. O trabalho teve o objetivo de conhecer a situação epidemiológica do procedimento de angioplastia no estado da Paraíba, no período de 2011 a 2020, com base nos dados de morbimortalidade, além de analisar sua relação com o gasto público gerado. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e retrospectivo com dados disponibilizados pelo DataSUS. Quanto aos resultados, foi possível verificar 7.153 internações para a realização desse procedimento. Para fins cronológicos, 3.290 aconteceram nos primeiros 5 anos, enquanto 3.863 aconteceram posteriormente. Essas intervenções produziram um tempo médio de internação de 4,1 dias. Desses procedimentos, 3.223 foram de caráter eletivo, enquanto 3.930 foram de caráter de urgência. A taxa de mortalidade ela é avaliada em 1,97 a cada 10.000 habitantes, sendo 0,99 no caráter eletivo e 2,77 na urgência. O custo médio por procedimento é de R$ 6.071,36. A DAC tem alguns principais fatores que podem ser elucidados, como hipertensão arterial, tabagismo, dislipidemia, sedentarismo, obesidade, diabetes mellitus e a história familiar. O tratamento da DAC consiste em algumas abordagens, como terapia medicamentosa, tratamento cirúrgico e modificações do estilo de vida, como abandono do sedentarismo e realização da atividade física.
Para concluir, temos que ter em mente que a DAC configura-se como uma condição clínica grave que culmina em custos elevados e alta incidência. Porém, a taxa de mortalidade é considerada baixa diante da importância e benefício da cirurgia. Dessa forma, como a melhor opção terapêutica para enfrentar doenças crônicas é a prevenção, há necessidade de um acompanhamento multiprofissional com o intuito de ter um maior controle sobre os fatores de risco que estão atrelados. Muito obrigado pela atenção. O trabalho, cujo título é Tendência à Mortalidade por Acidente Vascular Cerebral no Estado do Maranhão no período de 2008 a 2018, foi elaborado tendo em conta que o AVC representa uma importante causa de morte no mundo e especialmente nos países de média e baixa renda por pertencer ao grupo de doenças crônicas não transmissíveis, e daí a necessidade de estudar a temática. O objetivo do estudo foi descrever a evolução do perfil de mortalidade, por essa condição no estado durante o período supracitado. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e quantitativo, e os dados foram retirados do Departamento de Informática do SUS e do DataSUS. A população foi basicamente os casos de óbitos registrados durante o período, e aí foram identificadas as maiores prevalências e a relação com faixa etária, sexo e escolaridade. Quais foram os achados? O número médio de óbitos a cada ano foi de 3.435, com desvio de mais ou menos 198. O mínimo ocorreu em 2010 e o máximo nos anos de 2015 e 2016. A faixa etária mais acometida foi aquela a partir dos 80 anos, seguida do grupo, que está um pouco mais abaixo, que é de 70 a 79 anos. Em relação ao sexo, os homens eles seguem sendo os mais acometidos. E o grupo sem nenhuma escolaridade também foi o mais acometido, em contraposição àquele grupo que tinha 12 anos ou mais de escolaridade. E quando a gente observou as diferenças estatísticas, elas foram significantes. Então, a partir disso, o que a gente conclui? Que esses dados, eles revelam, na verdade, o AVC como um problema de saúde pública no estado, e essa alta prevalência sofreu poucas variações ao longo do ano, com lento declínio, que é um declínio observado muito nos países em desenvolvimento, e que os homens eles permanecem com as maiores taxas de mortalidade, e daí a importância de políticas voltadas para esse público, Talvez aí esteja acontecendo a questão de que o homem não procura tanto serviço em relação à mulher. E quando a gente vê o nível de escolaridade, a gente vê como a educação ela tem um fator primordial, E aqui ela pode estar relacionada tanto à questão da informação em si, então pode ser indivíduos que não têm tanto acesso à informação, assim como pode ser os indivíduos que não têm acesso ao sistema de saúde. Então, o estudo ele só corrobora a importância de políticas públicas, tanto relacionadas à saúde quanto à educação, a fim de prevenir, diagnosticar precocemente e tratar essa condição, visando diminuir essas taxas no estado. Olá, meu nome é Luísa, eu sou estudante de medicina da Multivix e eu vou apresentar o trabalho Anestesia Obstétrica em Gestantes Cardiopatas, uma revisão bibliográfica. As cardiopatias em gestantes são uma das principais causas de mortalidade e morbidade materna, podendo complicar até 5,9% das gestações. Diante disso, é imprescindível a avaliação detalhada das gestantes cardiopatas antes do parto, visando a escolha adequada da anestesia e analgesia. Assim, vê-se a importância do anestesiologista para o sucesso do parto, garantindo a segurança das parturientes. O objetivo desse estudo é realizar uma revisão acerca das anestesias administradas em gestantes cardiopatas, visando entender o anestésico que colabora para a menor mortalidade dessas gestantes e neonatos. As bases de dados utilizadas para a revisão de literatura foram Cielo e PubMed. Os descritores utilizados para a pesquisa de artigos foram anestesia, gravidez e doenças cardíacas, obtido pelo DEX. Os critérios de inclusão foram publicações dos últimos 5 anos. E o critério de exclusão foi fuga ao tema. Inicialmente foram selecionados 58 artigos e, após os critérios, 5 foram utilizados. Observou-se que a intubação por anestesia comparada com a máscara laríngea possui menos complicações de controle e estabilidade hemodinâmica. Todavia, a máscara inalada com sevoflurano pode reduzir a frequência cardíaca, PA média, e pode reduzir também o tempo desde a retirada do medicamento até a extubação. O afentanil favorece estabilidade hemodinâmica e permite a extubação imediata.
porém causa depressão respiratória neonatal. Deve-se ter cuidado com opioides potentes e dexmedetomidina. A anestesia peridural reduziu arritmias e efeitos de supressão da PA durante o trabalho de parto, e a infusão lenta de solução diluída de ocitocina é bem tolerada, mas deve-se ter cuidado ao administrar outros agentes uterotônicos. Fatores hormonais e autonômicos produzem diversas alterações cardiovasculares durante a gestação, como queda da resistência vascular sistêmica e aumento do reflexo do fluxo simpático e da frequência cardíaca materna. Durante o parto, a monitoração básica é fundamental, já que o estado hemodinâmico varia. Quando o útero se contrai, ocorre aumento do retorno venoso e do débito cardíaco, além de uma vasoconstrição arteriolar ocasionada pela ativação do nervo simpático, gerando arritmia. O uso de anestesia demonstrou bons resultados contra tais sintomas. Todavia, o período pós-parto é crítico, especialmente se houver hipertensão pulmonar, gerando a necessidade de monitoramento durante as 4 semanas seguintes. Dessa forma, observe-se que a escolha do anestésico deve ser feita de acordo com a particularidade de cada parturiente, visto que a mortalidade desse grupo é maior quando comparado a grávidas sem anormalidades cardíacas. Obrigada. Cirurgia cardíaca intrauterina, a intervenção fetal que aumenta a expectativa de vida na atualidade. Uma revisão de literatura feita pelos autores Gabriele Dantas Soares Galindo Vaz, Natália Dantas Soares Galindo Vaz e Julieta Hennessy Pimentel. De início, irei falar um pouco sobre a epidemiologia das cardiopatias congênitas. Elas afetam aproximadamente 8 a 10 indivíduos a cada 1.000 nascidos vivos. No Brasil, cerca de 21 mil bebês com cardiopatias congênitas necessitam de intervenção cirúrgica para sobreviver. Além disso, é a terceira causa mais frequente de mortalidade infantil e a maior causa de malformação fetal. Então, podemos inferir que essa patologia acarreta um grande problema de saúde pública. E, de antemão, o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas no miocárdio fetal visa modificar de maneira precoce a morfologia cardíaca e, assim, minimizar os efeitos pré- e pós-natal das cardiopatias congênitas. Assim como objetivo desse estudo, irei abordar o impacto da cirurgia cardíaca intrauterina na mortalidade fetal e neonatal, assim como na qualidade de vida a longo prazo. Sobre a metodologia do trabalho, trata-se de uma revisão literária do tipo descritivo e bibliográfico, com coleta de dados na seleção de artigos do PubMed e Cielo, publicados na língua português e inglês. Então, de acordo com a análise de dados de diversas literaturas, pude que as intervenções cardíacas fetais apresentaram uma maior estabilidade neonatal, assim como uma diminuição no número de intervenções pós-natais imediatas e também uma redução significativa na ressuscitação neonatal. Assim, a cirurgia cardíaca intrauterina é realizada com o intuito de diminuir a mortalidade e mudar esse cenário, principalmente nos casos de estenose aórtica, estenose pulmonar com septo íntegro e forame oval restritivo. Essas cardiopatias, quando diagnosticadas, 91% apresentam de forma crítica e com elevada taxa de mortalidade intrauterina. A exemplo disso, temos a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, causado por uma restrição grave do forame oval, apresentando uma mortalidade de quase 50% se não tratado com cirurgia cardíaca intrauterina. E aproximadamente 80 a 90% desses casos apresentam sucesso cirúrgico e apenas uma restrita porcentagem, 5 a 20%, acarreta em morte fetal, causado muitas vezes por diagnóstico tardio. Além disso, a mortalidade materna é raramente descrita na literatura. Em relação à discussão do presente estudo, foi evidenciada uma significativa redução da mortalidade pré- e pós-natal, pautada nos elevados percentis de sucesso cirúrgico. Além disso, a cirurgia cardíaca intrauterina é capaz de evitar as cardiopatias congênitas, principalmente as cardiopatias incompatíveis com a vida. Portanto, concluindo assim o trabalho, é indiscutível que as intervenções cardíacas fetais se apresentam promissoras para a redução da mortalidade, assim como uma redução significativa das cardiopatias congênitas. Então, esse estudo mostrou que o sucesso cirúrgico é um grande avanço para a cardiologia fetal, aumentando assim a qualidade de vida e a longevidade das crianças. Olá, meu nome é Amanda da Silva Peixoto e vou apresentar esse relato de caso que tem como título Ablação por catéter de arritmia ventricular de via de saída do ventrículo direito em criança. As extrasístoles ventriculares são muito comuns na população pediátrica de todas as idades, podendo ser diagnosticados através do eletrocardiograma ou pela monitorização 24 horas, que é o Holter. Quando as extrasístoles ventriculares são raras, isoladas e monomórficas, geralmente não exigem tratamento. No entanto, quando as extrasístoles ventriculares são frequentemente
com elevada densidade e refratária ao tratamento clínico, deve-se considerar o tratamento com ablação por catéter. Este é o relato de caso de FEOM do sexo masculino, 10 anos de idade, procedente e residente de Cururipe, Alagoas, onde a mãe relata história de palpitações, cansaço e dor no peito, com início dos sintomas desde os 7 anos de idade, sendo inicialmente tratado com beta-bloqueador, posteriormente com propafenona e, por último, com amiodarona. Mesmo com a associação de drogas antiarrítmicas, os sintomas persistiram, então ele foi encaminhado ao serviço de arritmias e estimulação cardíaca. Os resultados dos exames complementares mostraram os seguintes resultados. No eletrocardiograma, ele apresentou um ritmo sinusal com extrasístoles ventriculares frequentes com padrão morfológico da via de saída do ventrículo direito. O eletrocardiograma foi normal do ponto de vista funcional e anatômico. O Holter 24 horas evidenciava um ritmo sinusal com a presença de 41.706 extrasístoles ventriculares, correspondendo a 32% dos batimentos. Ao exame físico, a criança estava em bom estado geral e na ausculta cardíaca apresentava um ritmo cardíaco irregular em 2 tempos, com frequência cardíaca de 68 batimentos por minuto, sem sopro. A sua pressão arterial estava em 90 por 60 mm de mercúrio, a ausculta pulmonar foi normal e no abdômen e membros inferiores estava sem alterações. Ele foi encaminhado ao estudo eletrofisiológico e ablação por catéter e foi submetido à anestesia geral, sendo posicionado um catéter decapolar no seio coronariano e um catéter de ablação posicionado na parede anterior da via de saída do ventrículo direito. A ablação foi realizada através do método pacemapping, feitas 3 aplicações com controle de temperatura de 50 graus e potência de 50 watts. O procedimento foi um sucesso e a paciente, após 6 meses, permaneceu assintomática. A ablação de extrasístoles ventriculares frequentes com padrão morfológico da via de saída do ventrículo direito em criança é um desafio devido à anatomia menor das cavidades e estruturas mais delgadas, mas pode alcançar altos índices de cura. Boa tarde a todos os participantes do Congresso de Cardiologia, promovido pela Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia. Meu nome é Júlia Oliveira e eu vou apresentar hoje o trabalho A importância da individualização da terapia antitrombótica após cirurgia de implante valvar aórtico percutâneo. Atualmente, esse é o procedimento padrão ouro do tratamento de pacientes de risco alto e intermediário com estenose sintomática da válvula aórtica. Apesar de ser um procedimento seguro, ele exige um pós-operatório muito atencioso para tentar balancear as chances de eventos trombóticos, como infarto agudo do miocárdio, ou AVC, e eventos hemorrágicos em decorrência da terapia trombótica que será fazer uso. Justamente com o objetivo de revisar a literatura, que apresente estudos de comparação entre as terapias antitrombóticas, temos a finalidade de apresentar o trabalho para cirurgiões e médicos, e com isso fizemos a seleção de 11 artigos nas bases de dados Cielo, PubMed e BVS, entre os anos de 2017 a 2021, com os descritores terapia antitrombótica e implante valvar aórtico transcateter. Encontramos vários estudos, como citamos alguns ensaios ART, que mostraram aumento de complicações com o uso da terapia antitrombótica dupla em relação à terapia antitrombótica simples. A terapia dupla ela é feita com ácido acetil salicílico associado com clopidogrel, e a terapia simples é feita apenas com ácido acetil salicílico. Na tabela, nós citamos outros estudos encontrados, como de Stabile e colaboradores, e Maguire e colaboradores, mostrando que o uso da terapia antitrombótica dupla não tem vantagem sobre a terapia antitrombótica simples. E em alguns estudos, foi visto que ela tem uma correlação também com maiores chances de sangramento pós-operatório. Isso nos leva a pensar que a atual recomendação, a guideline mais atualizada da Sociedade Europeia de Cardiologia, que preconiza o uso da terapia antitrombótica dupla, ela é questionável. Temos que ponderar também que muitos dos estudos realizados não têm um espaço amostral adequado e é importante ressaltar que o tipo de prótese deve ser levado em consideração, já que as próteses SAPIEN são mais trombogênicas que as próteses Medtronic. A conclusão que chegamos é que o médico deve individualizar a profilaxia antitrombótica após a cirurgia de implante valvar aórtico percutâneo, porque cada paciente pode reagir de uma maneira e possui seu histórico individual.
Então, na clínica, o médico cardiologista e o cirurgião cardiovascular devem acompanhar seus pacientes com cuidado e humanidade, fazendo valer a perspectiva holística do ser humano e da medicina. Obrigada a todos. Boa tarde a todos os participantes do Congresso de Cardiologia, promovido pela Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia. Meu nome é Júlia Oliveira e eu vou apresentar hoje o trabalho A Importância da Individualização